Para tudo, porque o que eu vou te contar agora não é apenas um resumo de novela, é o desfecho de um mistério que vem assombrando o público de coração acelerado desde o primeiro capítulo. E se você achava que a Janete era apenas uma mulher sofrida que fugiu do passado por medo de um amor mal resolvido, prepara o coração porque a verdade é muito mais sombria e envolve sangue, medo e um pacto de silêncio que durou mais de 20 anos. O capítulo desta sexta-feira, dia 16, começa com um clima de velório dentro da casa de Janete. A tensão é tão grande que o telespectador consegue sentir o ar pesado através da tela. Janete chama Grado para uma conversa que ela adiou por décadas e o tom de voz dela já entrega que a vida da nossa protagonista nunca mais será a mesma. Janete começa dizendo que Grado merece saber de onde veio e quem é o homem que deu a vida a ela, mas antes de falar nome do pai, ela precisa relatar a noite que destruiu a sua juventude. Ela volta no tempo para falar do concurso de calouros e revela que o pânico que sentiu ao ver aquele homem misterioso não era apenas medo de um ex-namorado, mas sim o pavor de reencontrar o monstro que a violentou. A Janete conta com os olhos cheios de lágrimas que após uma discussão com Alaurzinho ela saiu de um bar completamente vulnerável e foi atraída para uma armadilha por um homem que fingiu ser um bom samaritano, mas que, na verdade, dopou e cometeu um ato imperdoável. E aqui entra a primeira grande curiosidade dos bastidores que você precisa saber. A atriz que interpreta Janete revelou que precisou de acompanhamento psicológico para gravar essa sequência de desabafo, porque a carga emocional de reviver o trauma da personagem foi tão intensa que o set de filmagem ficou em absoluto silêncio por quase uma hora. Após o encerramento das gravações, a Janete continua o relato dizendo que o Alaurzinho, ao encontrá-la na casa desse homem, não quis ouvir explicações e a chamou dos nomes mais baixos possíveis, expulsando a mulher que ele dizia amar da sua vida sem saber que ela estava vivendo o pior pesadelo de uma mulher. Mas o ponto de virada desse bloco acontece quando a Janete confessa que aquele homem a perseguiu até as pedras altas perto do rio Caturama e que no meio de uma luta desesperada para se defender ela acabou empurrando o agressor para a morte. Revelação de que o suposto pai da Grado morreu em uma queda acidental deixa nossa protagonista em choque total, porque ela percebe que a mãe carregou o peso de uma morte nas costas por todo esse tempo para protegê-la. Janete explica que fugiu de bom retorno não apenas pela vergonha, mas pelo medo de ser presa por um crime que foi na verdade um ato de legítima defesa, e esse segredo é o que conecta todas as pontas soltas da trama até agora, mostrando que a Janete é muito mais do que uma vítima. Ela é uma sobrevivente que enfrentou inferno para criar a filha longe de toda aquela podridão. O clima de tensão atinge o ápice quando a Grado percebe que se esse homem morreu antes mesmo dela nascer, a dúvida sobre quem é seu verdadeiro pai continua mais viva do que nunca, pois o tempo de gestação coincide tanto com o período do abuso quanto com os últimos dias que a Janete passou ao lado do Alaurzinho, e é nesse momento que a Grado decide que não pode mais viver na sombra da dúvida. Ela abraça a mãe em um dos momentos mais emocionantes da teledramaturgia recente e jura que vai descobrir a verdade, custe o que custar, iniciando assim sua jornada rumo ao ninho de cobras que se tornou a família do Alaurzinho. Agora que a Grado já sabe de metade da verdade, ela não consegue mais ficar parada, e a narrativa acelera para mostrar a transformação de uma jovem talentosa em uma mulher determinada a reivindicar o seu lugar no mundo. A Janete tenta de todas as formas impedir que a filha vá para bom retorno, alegando que a Zilá, que agora descobrimos ser irmã da Janete, é uma mulher perigosa e capaz de qualquer coisa para manter o status social que conquistou. Mas a Grado está irredutível, e aqui o roteiro traz um elemento de pura estratégia, pois a nossa protagonista liga para o João Raul e pede apoio, mostrando que ela sabe que vai precisar de aliados poderosos para enfrentar o Império dos Amaral. O João Raul, mesmo chocado com a história, se coloca à disposição, mas a Grado mostra sua força ao dizer que essa é uma batalha que ela precisa começar sozinha. A curiosidade técnica dessa transição de cenário é que a produção da novela investiu em uma nova paleta de cores para cenas em bom retorno, usando tons mais frios e metálicos para contrastar com o calor, e as cores vibrantes da casa da Janete simbolizando a frieza e a falsidade que cercam o mundo do Alaurzinho. A Grado faz as malas e recebe da madrinha Zuzu uma foto antiga que é a chave de tudo, uma imagem do Alaurzinho jovem ao lado de uma Janete radiante. Antes de toda a tragédia acontecer, esse objeto se torna o amuleto da Grado enquanto ela embarca no ônibus rumo ao desconhecido. A chegada dela em bom retorno é cinematográfica. Ela desce do ônibus e sente o impacto de ver o nome do grupo Alaor Amaral estampado em prédios e mansões, percebendo que o homem que pode ser seu pai é muito mais poderoso do que ela imaginava. O roteiro nos leva para a frente da mansão principal, onde a Grado fica de tocaia, e presencia uma cena que gela o seu sangue. O portão se abre, e ela vê o Alaurzinho dirigindo um carro de luxo com a Zilá ao lado dele. A expressão da Grado ao ver a tia que ela nunca conheceu é de puro desprezo misturado com curiosidade, pois ela enxerga na Zilá a mulher que roubou a vida que deveria ter sido de sua mãe. A tensão aumenta quando a Grado percebe que a Zilá é uma mulher impecável e mandona, exatamente como as vilãs das histórias que a Zuzu contava, e ela entende que entrar naquela casa não será apenas bater na porta, e pedir um teste de DNA será uma guerra de nervos. A Grado decide agir com cautela e se hospeda em um hotel simples da cidade, começando a mapear os passos da família e descobrindo que o Alaurzinho vive
Cercado de seguranças e de uma burocracia corporativa que o torna quase inacessível à narrativa, foca no isolamento da Grado naquele quarto de hotel onde ela olha para a foto antiga e para o seu próprio reflexo no espelho, tentando encontrar traços do Alaurzinho em seu rosto. Esse momento de introspecção é fundamental para mostrar ao público que a Grado não está ali por dinheiro, mas sim por uma necessidade de pertencimento e de fechar a ferida aberta no coração de sua mãe. O roteiro prepara-o espectador para o que vem a seguir, sugerindo que a presença da Grado na cidade já começou a causar uma movimentação estranha, pois o instinto de vilã da Zilá é aguçado, e ela começa a sentir que algo está fora do lugar, sem imaginar que o fruto do passado que ela tentou enterrar está a poucos metros de distância, esperando o momento certo para dar o bote final. O capítulo caminha para o seu encerramento com uma carga de suspense que deixa o público roendo as unhas, pois o roteiro começa a entrelaçar o desejo de vingança da Eduarda na lanchonete com a missão de descoberta da Grado, criando um paralelo sobre mulheres que foram injustiçadas e que agora buscam um acerto de contas. A Janete e a Zuzu ficam em casa em um estado de vigília constante, rezando para que a Grado não sofra as consequências de mexer em um vespeiro tão perigoso. A Janete confessa para a Zuzu que o seu maior medo não é o Alaurzinho descobrir a verdade, mas sim a Zilá descobrir que a irmã está viva e que tem uma herdeira legítima, pois a Zilá sempre foi movida por uma inveja doentia e o casamento dela com o Alaurzinho foi construído sobre as cinzas da reputação da Janete. A curiosidade sobre o impacto dessa trama nas redes sociais é que o engajamento em torno do mistério do pai da Grado bateu recordes de comentários, superando até mesmo as tramas principais de novelas do horário nobre, mostrando que o público ama uma história de superação e busca pela identidade. Enquanto isso, em Bom Retorno, a Grado começa a frequentar os arredores das empresas do Alaurzinho e acaba descobrindo que a Nayane, a filha do Alaurzinho com a Zilá, é tratada como uma princesa e que o império está sendo preparado para ela, o que aumenta ainda mais a sensação de injustiça no coração da nossa protagonista. O roteiro nos entrega um momento de quase encontro, onde a Grado entra em um café frequentado pela elite da cidade, fica cara a cara com a Nayane sem que a vilãzinha saiba que está diante de sua possível meia-irmã. A química de rivalidade entre as duas atrizes nessa cena é palpável mesmo sem que elas troquem uma palavra, apenas através de olhares carregados de significado. A Grado percebe que a Nayane tem a mesma arrogância da Zilá e isso só fortalece para seguir em frente. O capítulo termina com uma cena épica onde a Janete olha para o horizonte com lágrimas nos olhos enquanto a narração em off repete as palavras de coragem que ela disse para a Grado, criando um gancho poderoso para o capítulo de sábado. A pergunta que fica no ar e que vai incendiar os grupos de discussão é se o Alaurzinho, ao ver a Grado, vai reconhecer nela os olhos da mulher que ele amou no passado, ou se a cegueira causada pelas mentiras da Zilá vai falar mais alto. O encerramento focado no rosto da Grado, que agora não é mais a menina assustada do interior, mas sim uma mulher pronta para destruí-lo. Império de Mentiras dos Amaral. A precisão dessa narrativa e a forma como os segredos foram destrinchados garantem que o telespectador não apenas assista, mas que ele viva cada emoção dessa jornada. A promessa é de que o teste de DNA seja apenas o começo de uma revolução que vai mudar o destino de todos os personagens. De coração acelerado, e você não pode perder nenhum detalhe, porque cada cena é uma peça de um quebra-cabeça que está prestes a ser completado com uma explosão de verdade e justiça. E aí, o que você achou dessa reviravolta digna de cinema? Eu quero saber a sua opinião sincera agora. Você acha que a Janete fez certo em esconder esse segredo por tanto tempo, ou ela deveria ter contado a verdade para a Grado muito antes? E mais, será que o Alaurzinho vai ter coragem de encarar esse teste de DNA, ou a Zilá vai dar um jeito de sabotar tudo antes mesmo da primeira agulhada? Comenta aqui embaixo a sua teoria, porque eu vou ler e dar coração nos melhores palpites. Se esse resumo te deixou de queixo caído, não esquece de estalar o dedo no like para o YouTube entender que esse conteúdo é fogo puro. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã eu volto com o desfecho dessa viagem da Grado para Bom Retorno e eu já te adianto, o encontro dela com o Alaurzinho vai ser muito mais tenso do que você imagina. Compartilha esse vídeo no grupo da família, avisa que a casa caiu para Zilá e a gente se vê no próximo vídeo com mais bombas de coração acelerado. Um beijo, fiquem com Jesus e até a próxima!